Começar. Bom, pessoal, bom dia. E vocês estão bem? Bom dia, prof. Tudo tranquilo com você? Também. Deixa eu ver aqui o que eu tinha passado para vocês. Vinícius. Então, eu coloquei lá para vocês a BNCC, que hoje eu vou falar, e sobre os trabalhos. Tá? E daí ler o material, assistir o vídeo e responder a frequência. A BNCC, tanto a BNCC da educação infantil e do ensino fundamental e do ensino médio, ela é muito longa. Mas o que é para vocês lerem? Para vocês lerem o início lá, quando fala das competências, a parte da introdução, que depois eu vou explicar para vocês. Né? Então, e lá no AVA tem uns conteúdos já postado, que é um material que a Uniandrade paga aí para uma empresa. Só que aqueles materiais eu ainda não estou mexendo, por quê? Porque primeiro eu preciso trabalhar um pouco com vocês o que é a escola. Tá? E cadê os alunos hoje? Esqueceram da aula, será? Prof, boa pergunta. Vou Pois mandar é. Vou mandar uma mensagem no grupo da sala, só um pouquinho. Eu acho que esqueceram da aula, né? Acho que é o frio, prof. Cadê essa galera, né? Então, eu vou... Ah, pare, já foi bem mais frio, né, Annelise? Verdade. Já foi muito mais frio, né? Muito mais. Então, vamos lá. Então, vamos ver aqui. Agosto. Agosto, não. Então, dia 1º de setembro, vocês têm um trabalho para apresentar, tá? Dia 1º de setembro. Bom, o que vocês vocês vão apresentar? Vocês vão escolher uma escola, tá? Então, vocês podem procurar no... Tem nenhum aluno perdido, não. Então, assim, vocês vão procurar pode ser aqui em Curitiba, pode ser na internet, uma escola moderna, inovadora. Tá? E daí vocês vão pesquisar sobre essa escola. Então, o nome da escola, onde é que ela se situa, qual é a proposta pedagógica dela, como que ela trabalha. Se vocês tiverem acesso de fazer uma entrevista com o diretor da escola, com alguém que trabalha na escola, levantar dados dessa escola, como que ela trabalha a questão do currículo, como que... já vão anotando aí. Como que ela trabalha a parte da inclusão, daí vocês vão fazer várias perguntas, né? Fazer um levantamento, tá? Fazer um levantamento ali da questão da escola. Vocês vão apresentar em slide, pode ser em grupo, de dupla, de trio, tá? De 4 pessoas, pode ser, ok? O trabalho vai valer 1 ponto. Então, é apresentação, 1 ponto vai valer. Então, nós temos a nossa prova vale 7, tá? Então, eu quero que vocês anotem lá a avaliação de vocês desse semestre. Então, a prova vale 7. Eu já dou a palavra, tá, Jéssica? Fale, Jéssica, então. Prof, pode ser uma escola que atenda tanto público infantil, fundamental,
Pode, médio ou pode. precisa ser algum público específico? Não, não pode Então ser tá bem. aberta. Pode ser particular. Ok. Semestre passado, um grupo achou uma escola, eu fiquei pasma-me, né? Porque às vezes se fala muito que a educação no Sul é melhor, que a educação no Sul é melhor, né? Santa Catarina está sempre em primeiro lugar, né? Em destaque, em termos de educação. Mas nós temos escolas isoladas no Norte, no Nordeste. Teve um grupo que encontrou uma escola chamada Carambola, se eu não me engano, em Manaus. Eu não tenho certeza agora. Então, tem muitas escolas isoladas. Por exemplo, o Instituto Ayrton Senna. Ai, eu até me arrepio quando eu falo dele, né? Porque um fofo, né? Ele deixou o Instituto do Ayrton Senna, ele é praticamente voltado para as escolas. E eles adotaram muitas escolas no Norte e no Nordeste, nessas regiões carentes. Então, lá no Ceará, tem uma escola aí que está em grande destaque. Depois eu vou lembrar dessa escola. É uma escola pública. Gente, pensa a vulnerabilidade social desse povo. E está sempre em destaque. Tá? Então, tanto faz, pode ser uma escola infantil, pode ser aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba tem várias escolas inovadoras, o Sion, tem outras aí que eu falei para vocês na aula passada, a Integrativa, o próprio SESI, a Âncora, pode ser uma escola internacional? Pode, também pode ser uma escola de outro país. Da China, não, né? Porque a China é uma enganação. Eles massacram aquelas crianças. Né? E a hora que isso vira à tona, não sei o que vai dar. Não sei aonde é que estão os direitos humanos aqui, né? Porque daí ninguém faz nada com aquela gente. Eu tenho amigos que foram para lá e voltaram, né, arrasados, porque, veja bem uma coisa, não é nem um sistema militar, é massacre para aquelas crianças aprenderem. Elas têm horário para tudo, assim, parece uns Robocop. Prof, mas sabia que eu acho que ninguém faz nada porque eles acham que é normal? Pois é, Por gente. ser a realidade lá, eles acham que é normal. Óbvio que não é, né? Mas Pra é o que nós. todo mundo pensa. Aqui, né, Jéssica, se o professor falar alto, já tá. Eu já tive um monte de colegas, sabe, Jéssica, que ficaram pagando até cesta básica para a família. Eu acho que aqui, na verdade, a gente tinha que ter mais liberdade, prof, para ser professor. Para fazer as coisas como acha que deve. Porque todo mundo tem que seguir um padrão e não deveria. Que nem tem professores que não gostam nem de aplicar prova, que preferem fazer outras. No semestre passado a gente fez outras coisas, tipo, apresentou trabalhos, vídeos e afins, e foi maior burocracia para os professores não poderem aplicar prova. Realmente, eu acho assim que tem coisas que poderiam ser mais flexíveis, né, Jéssica? Mas tem coisas que deveria de ser mais cobrado também, né? Tanto da família, quanto do estudante, e quanto nossa mesmo, do professor também, que às vezes o professor também dá umas pisadas na bola, né? Então ele tem que ser. Eu trabalho, né, numa escola à tarde que eu tenho que seguir à risca. Tudo, né? Tudo. Porque eu trabalho com estudantes bem complicado, agora eu vou começar a atender presencialmente a partir do dia 23, 2 cada vez, né? Geralmente eu atendo 5, 4. E não é fácil, né? Porque são estudantes que a maioria, eu tenho um que ele, além dele ser autista, ele é cego, grave. A outra é autista grave. Então, é tudo casos, assim, bem complicado, que às vezes, aquele protocolo que você tem, aquela técnica, que você tem, não dá certo, você tem que ir pela tua intuição,
Pela tua intuição. Eu tô mandando currículo, prof, para várias escolas, porque eu quero ter experiência, sabe, de trabalhar com crianças, com ensino fundamental e médio também, eu acho que deve ser legal. Eu quero ter essa experiência. Sabe, uma coisa eu vou falar para vocês. Eu já saí da escola já uma época. Eu fui para a área organizacional, trabalhei anos na empresa, trabalhei na Associação Comercial do Paraná, trabalhei numa empresa que ela tinha fábrica em vários lugares aqui em Curitiba, às vezes 1, 2 horas da manhã eu ia dar treinamento, de ônibus, sozinha. Naquela época eu não dirigia, meu marido não deixava eu dirigir, eu dirigia quando eu era solteira, daí casei, meu marido ele não era machista, mas ele dizia que eu não sabia dirigir, então eu não dirigia, sabe? Aquele homem, né? Ele não era assim de me proibir de nada, mas de dirigir ele não gostava, não sei se ele tinha medo, sei lá. Daí depois ele morreu, eu tive que me virar, né? Tive que correr atrás, né? Voltar a dirigir tudo. Mas assim, eu amo a escola e eu penso, eu vejo, sabe, Jéssica, que você está certíssima. Porque a escola, você tem muito conteúdo para você aprender. Acontece de tudo dentro de uma escola. De tudo, e você aprende muito. Você aprende a lidar com as pessoas, com os conflitos. Tem muita subjetividade. Tem muitos gestores que não têm competência nenhuma para serem gestores, tem outros que têm competência. Na escola pública, tem muita gente que não respeita, acha que pode fazer o que quer dentro da escola pública, porque o salário já está garantido, tem outros que não, que vão seguir à risca. Eu penso que trabalhar em escola, você aprende muito, igual ao hospital. Quem puder fazer estágio em hospital. Eu estou com uma amiga que ela está fazendo estágio no DEPEN, né, na penitenciária, ela está amando, porque você aprende muito. Eu tenho muitos colegas que estudaram comigo, que fizeram psicologia, que eles são avessos à instituição, porque a instituição, ela te desgasta. Tem muita coisa que você não concorda, que você pensa diferente dela, às vezes você pega a carga do grupo, enfim. Então, eu tenho colegas que fizeram psicologia comigo, que nunca colocaram o pé numa instituição, trabalham numa clínica até hoje, né? Eu sou formada, eu nem sei quantos anos, mais de 20. Acho que é mais de 20, 25, sei lá, tem que fazer as contas. Então, mais, né? E nunca colocaram o pé numa instituição, só que eu vejo que a instituição, ela te ensina muita coisa. Porque você tem uma diversidade, né? Uma diversidade. E o maior problema das instituições são os papéis. Eu vou dar um exemplo para vocês. Outro dia eu estava fazendo um negócio lá na escola, daí uma chegou e falou, e quis me dar uma ordem. Aí eu olhei para ela assim, mas você é a diretora da escola? Eu não estou te entendendo. Então, essa questão que nós trabalhamos muito dentro do psicodrama. Quem é quem? Quem é quem? E o que acontece muitas vezes, né, Jéssica e Amanda e o pessoal aí que tá? Eu tô chateada com essa sala, hein, gente? Vou ficar muito chateada com esse povo. O que acontece? O Vinícius apareceu, mas olha, esqueceu de acordar, Vinícius. Vinícius, você tem que dar uma bronca nessa sala, hein? Estou de mal com essa sala. Então, o que acontece? Ih, cadê o Vinícius? Acho que não conseguiu. Entrou. Viu, Vinícius? Você dá uma bronca nessa sala, diz que a professora Edith está virada hoje aqui. O que aconteceu, professora? Cadê essa turma? Um pingo de aluno? Danadinhos. Então, a mesma coisa dentro da sala de aula.
E aí o professor tem que se posicionar. Tem muito aluno que acha assim, a professora Edia é dura. Não, eu me posiciono. E tem aluno que quer mandar na gente. O que é isso? Você, veja bem uma coisa, você ser uma pessoa participativa na minha aula, todo mundo pode falar. E pode me dar feedback negativo. No semestre passado, umas 2 alunas falaram um monte de coisa para mim. Eu escutei, assimilei, fui pensar, não tinha nada a ver. Mas eu fiquei escutando. Claro, isso é crescimento. De repente, elas tinham razão. Eu fui avaliar a situação. Fui até conversar. Ah, vá. Deixa eu ver aqui, então, se eu consigo te desbloquear. Peraí. Às vezes eu consigo. Pior que não. Vamos ver. Eu não consegui. O que você pode fazer é entrar e sair de novo para ver. Ó. Também não. Então, nós estamos aí para aprender, para crescer. Então, tem muita confusão de papéis. Veja bem uma coisa, você ter uma aula participativa, cada um dar a sua opinião, cada um falar, trabalhar, como o Paulo Freire. Tá bom, meu amor, então entra, tá? Então, assim, cada um como o Paulo Freire nos trouxe muito bem a questão da pedagogia do diálogo, porque diálogo é uma coisa, discussão é outra. O que é o diálogo? Eu chegar para o Vinícius e falar assim, Vinícius, eu penso diferente de você. Tá? Então, eu penso diferente de você. Pode falar, Jéssica. Então, prof, a minha mãe, ela é pedagoga, né? Ela é professora. E ela trabalha, só que ela trabalha lá em Chapecó. Minha mãe não mora aqui. Eu amo aquela região, amo. Sim, e daí teve uma vez que eu fui pra lá e minha mãe já tinha voltado a trabalhar. E ela pediu pra eu ir junto com ela. E eu fui. E minha mãe trabalha com pequenininhos, assim, de 3, 4 anos. Mãezinha. Era um denguinho. Só que daí eu fui notar que desde essa época eles já precisavam ter um acompanhamento psicológico, sabe? Porque que nem tinha um caso específico lá de uma menininha que ela ficou um grude comigo. Mas é porque ela teve atenção pela primeira vez. A minha mãe dava muita atenção para ela, mas ela tinha 30 alunos na sala. Não tinha como dar. E essa aluna, ela era criada pela avó, e a avó tinha uma filha da mesma idade. Então, a avó cuidava da filha e esquecia a neta. Aí, se você olhasse a filha e a neta, a filha era super bem arrumada, tipo, tinha os melhores lanchinhos, fralda Pampers, tinha tudo assim, maravilhoso, como se fosse uma filha única. E a neta tinha o que sobrava. As fraldas mais baratinhas, o lenço umedecido mais baratinho. E ela se excluía muito, a netinha, sabe? Tipo, ela se sentia inferior mesmo. Então, eu achei muito interessante, tipo, observar tudo isso de longe, a vez que eu fui trabalhar com a minha mãe. Criança quer aprender? Observa a criança. A criança, ela te ensina olha, a criança, ela é... Criança e adolescente, a gente aprende muito. Muito. Eu tenho muitas amiguinhas adolescentes. Amiguinhas ficam mandando mensaginha para mim, tudo. Então, você aprende muito. Aí é que está. Eu trabalhei com vocês lá na psicologia do desenvolvimento. Nós, psicólogos, nós temos que entender e conviver com todas as faixas etárias. E com maior número de diversidade de pessoas. Não excluir ninguém.
Eu caminho aqui, agora eu dei uma parada, mas eu vou retomar. Eu caminho, faço caminhada. Aí eu saio muito cedo, eu saio 6 horas por aí da manhã para fazer minha caminhada. Daí eu encontro quem? As pessoas que dormem na rua. Aí eu paro, converso. Porque você vai aprender, o ser humano ele tem que entender uma coisa, que nós vivemos num mundo de diversidade. Então, lá atrás, né, lá nos anos 50, 60, 70, as classes eram muito separadas, até os brancos dos negros. Mas hoje, felizmente, faz o quê? Antes da pandemia, eu fui visitar uma escola lá no bairro Alto. Pense umas crianças lindas, mas não tinha nem crianças brancas, nem crianças negras, era uma mistura. Então, daí eu comecei a avaliar isso. Olha que coisa interessante. Então, às vezes nós criticamos muito, falamos que as pessoas estão muito preconceituosas. Não, já melhorou muito. Imagina se você visse uma pessoa branca com uma pessoa negra. Se tinham escolas que os próprios professores rejeitavam. Se não fosse italianos, alemães, japoneses. Eu tenho colegas japonesas que vieram para o Brasil no começo, que já são mais velhas. Então, a escola, você vai ter Eu falo que a escola é um lugar para você estudar a psicologia. Porque você vai ter aquela criança que vai aprender, aquela criança que não vai aprender, aquela criança que tem limite, aquela criança que não tem limite. Então, é um laboratório. Então, quem tiver oportunidade de fazer estágio em escola, é muito interessante, é bem positivo, tá? Mais alguém quer comentar alguma coisa? Ô, professora, pelo computador não consegui. Meu bem. Então, eu percebo, assim, uma resistência das escolas na contratação do psicólogo, mesmo como estagiário. Entrei em contato com várias, ainda a gente não está pegando, sendo que está previsto na lei, que toda escola deve ter, né? Eles dão bastante prioridade para pedagogas, mas, assim, eu tenho observado uma dificuldade, assim, para o estagiário de psicologia. Aí tem uma escola aqui perto de casa, que eu achei engraçado, que eles recebem criança com deficiência, mas os pais têm que mandar o psicólogo, o pai paga o psicólogo para acompanhar a criança. Que é a Umbrella, né? Eu sei dessa. Eu não vou entrar muito em detalhes, porque a gente está gravando. Mas eu conheço várias histórias aí, Andressa. É Andressa, né, o teu nome? Isso, porque eu liguei para lá, eu cheguei a mandar um... Não fala o nome, só, mas... eu sei cada história de lá. Uhum. E aí não pude, sabe? Daí tem uma conhecida que trabalha lá, e daí ela falou, não, é que lá cada pai que tem o seu filho tem que pagar, o próprio psicólogo acompanha seu filho. A escola, eu falei, mas está na lei? Aí ela falou, não, mas é que a dona da escola, a filha é formada em psicologia, quando tem alguma coisa, eles vão lá e tem um psicólogo para eles apresentar e pronto, acabou. É assim, existem escolas e escolas, mas vocês têm que continuar insistindo, mandar para positivo, para essas escolas grandes, tá? Porque a tendência é o psicólogo ganhar mais espaço em todas as áreas, tá? Em todas as áreas, isso é uma tendência. Por quê? Devido à pandemia, é claro que nós, o mundo, né? Eu vou falar de maneira planetária. O planeta já vem passando por dificuldades existenciais. Eu não vou nem falar. Claro que essa dificuldade existencial tem por trás dela a questão da economia, da globalização, do excesso de pessoas,
esse capitalismo desenfreado, daí vem esse comunismo, que não é comunismo, né? O que eles aplicam não é comunismo. Se você for estudar o comunismo, o que eles estão aplicando não é comunismo, isso é a nível de mundo. Porque se tem um rei lá que domina tudo, isso não é comunismo. Então, se você for estudar Marx, e trazer toda essa questão do socialismo, e você for estudar, que eu estudei já bastante isso, o que eles aplicam não tem nada a ver, isso aí é, né, para inglês ver, tá? Para inglês ver. Então, infelizmente, as instituições, elas vão ter que acordar para isso, porque o pedagogo, ele não, primeiro que ele não dá conta de tudo, segundo que os próprios cursos de pedagogia, eles têm que ser revistos, porque eles trabalham muito mais a questão filosófica do pensamento do que a questão prática. E psicologia mesmo, dentro do curso de pedagogia, muito pouco. Eu acho que tem uma disciplina que se chama psicologia escolar ou psicologia, alguma coisa assim, mais nada o pedagogo tem, né? Mais nada, tá? E daí, quando eu fiz pedagogia, eu tenho um livrinho aqui em casa, era o Pilete, nós estudávamos o livrinho do Pilete, tá? Psicologia da educação, psicologia da aprendizagem. Daí eu fui dar aula no magistério, eu estava fazendo psicologia, eu dei aula no magistério muitos anos, daí as alunas amavam, porque daí eu dava bastante suporte para elas, tá? Bastante. E vou falar uma coisa para vocês. Eu trabalho em escola há anos, pedagoga competente, você conta nos dedos. Eu tive algumas, séria, competente, que dá apoio para o professor, que senta, que faz grupo de estudo, sabe? Porque tem tudo isso aí que tem que ser feito. Você tem que fazer essa parte toda, né? Eu já fui pedagoga de CEMEI, elas rebolavam comigo, aquelas professoras. Mas, olha, o CEMEI ficou em um ano, os pais saíam de lá com o sorriso aqui, do trabalho que as meninas fazem, porque isso é uma outra coisa. Às vezes, amados, você tem um grupo de professores excelentes, mas, assim, não tem uma pessoa líder que chega, que joga eles para cima, que faz reunião de estudo, que discute, olha, o que nós podemos melhorar em relação às famílias, em relação ao processo de aprendizagem, sabe? Fazer as coisas acontecer, estimular. Então, tem tudo isso que, às vezes, o pedagogo tá morrendo, ele está morrendo ao invés de ele, fazer um trabalho de equipe. Ou, às vezes, ele não tem competência. Aí os professores dominam ele, aí acabou. Mais alguma questão, meninada? Não? Então, voltando ali, a prova é 7, daí vocês vão fazer o trabalho da escola inovadora. O trabalho da escola inovadora, tá? O trabalho da escola inovadora, então, é dia 1º de 9. Então, vocês vão fazer slides e apresentar, tá? Fazer slides, pode ser grupo de 2, 3 ou 4. Apresentar uma escola inovadora. O primeiro slide, vocês apresentam a Uniandrade, o curso de vocês, o nome da disciplina que nós estamos cursando, o meu nome, e o segundo, vocês começam, então, a falar dessa escola, e ao final, coloquem a fonte da onde que vocês tiraram, e ao final, eu quero que vocês falem, ao final da escola, o que o psicólogo poderia estar fazendo nessa escola. Então, isso é muito importante,
que ao final vocês comentem isso, né? O que o psicólogo pode estar fazendo, tá? O que o psicólogo pode estar fazendo ao final nessa, né? Que papéis que ele poderia estar executando, tá ok? Bom, daí ficaram 2 pontos. Então, avaliação 7. Avaliação 7. Avaliação 7. Eu estou com problema no meu teclado aqui. A escola inovadora. Inovadora 1. Tá? Daí eu vou passar mais um trabalho, mas eu vou deixar para passar na próxima aula, para não ficar tudo, né, muita coisa para vocês hoje. E a nota de participação. Que é 1. Aí, ao final do bimestre, nós vamos fazer aquela que nós fizemos, do feedback, cada um comentar, se respondeu todas as perguntas no AVA, se participou de todas as aulas, se tem alguma sugestão, enfim, tá bom? E para a próxima aula, antes que eu me esqueça, eu já vou entrar na BNCC. A próxima aula, nossa, é dia 17. Não, 17 é terça. Dia 18. Vocês deverão de trazer uma charge sobre educação, tá? Daí, para apresentar aqui, para a gente comentar e discutir, uma charge. Dia 9, tá? Vocês podem mostrar aqui, hein? Ok? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não, acho que ficou tudo certinho, professora. Fale, Andressa. Não, só ia dizer que tá tudo ok. Então, ok. Então, bom, eu vou falar um pouco, né? Como eu comentei, falar um pouco sobre a estrutura da escola, porque a maioria de vocês, tirando acho que a Jéssica, não sei se mais alguém, conhece a estrutura da escola. Outra coisa, tem muita coisa por trás da escola. Então, nós temos que entender o quê? Nós temos o Ministério da Educação e Cultura, que é o ministério que coordena. Dentro do ministério tem vários setores. Então, tem lá o setor da inclusão, o setor da tecnologia, tem o setor do material didático, tem vários programas. Aí tem o programa da merenda, tem o Programa Nacional do Livro Didático, tem o Programa de Formação dos Professores, enfim. Depois, abaixo do Ministério, nós temos o quê? As secretarias. Então, nós temos a Secretaria Estadual de Educação e a Secretaria Municipal da Educação. O Ministério da Educação, ele controla diretamente as universidades federais, as escolas técnicas federais. Então, ele vai controlar diretamente isso. Seria interessante, quem puder, adentrar na página do MEC. Tem muito material lá, tem muitos cursos. Aí tem as leis, né? Eu vou passar também uma aula um pouco sobre as leis, certinho. Nós temos as leis de diretrizes e base, aí nós temos a lei da inclusão, aí tem a portaria da merenda, tem tudo isso. Lógico, que vocês não precisam saber de tudo isso. O psicólogo dentro da escola, ele também não atua como clínico. Ele vai atuar mais no grupo, né, na questão da gestão.
Às vezes ele pode ter um foco mais nos estudantes, mas ele vai fazer trabalhos em grupo, ou ele vai montar projetos mais na área da família, ou na área dos professores, para dar mais suporte e treinamento. Eu já trabalhei em escola, gente, ter professor muito agressivo, muito agressivo. Inclusive, a me agredir verbalmente. Então, não é fácil, você tem que se posicionar. Eu sou, quem trabalha comigo sabe, eu acho que escola, primeiro, gritar não dá, falar palavrão, você tem que ter outra postura. Porque, principalmente, as crianças e os adolescentes, nós somos um espelho para eles. Até eu, dentro da universidade, às vezes você acaba sendo um espelho para aquele acadêmico. Então, nós somos espelhos, nós estamos na vitrine. Então, tem certas posturas dentro de uma escola que não cabe. Não é questão de ser careta, ser das antigas. Então, eu já presenciei coisas de ficar arrepiada. E a criança tem que escutar certas situações aí. Bom, o que a Secretaria Estadual ela controla? Ela vai controlar o ensino médio e o ensino fundamental a 2, que é do 6º ao 9º ano. E as universidades estaduais, aqui no Paraná nós temos 2, que é coordenada pela Secretaria Estadual da Educação. Bom, a Secretaria e também o Estado vai controlar as escolas particulares. As escolas particulares o Estado vai controlar também, tanto do ensino médio, as escolas técnicas, e o ensino fundamental 2, do 6º ao 9º ano. Bom, a Secretaria Municipal da Educação, ela vai controlar o quê? O que ela vai controlar? Ela vai controlar a educação infantil, pré-escola, o ensino fundamental do 1º a 5º ano. Existem, acho que, se eu não me engano, são 3 escolas aqui em Curitiba, de 6º a 9º ano, que é a prefeitura que ainda controla, que isso aí foi um acordo na época da descentralização da educação entre o Estado do Paraná e a prefeitura. Que eram escolas grandes e tal, aqui a Júlia do Amaral, aqui perto de casa, e tem uma outra. Tá? E tem uma outra aí, tá? que é controlada. Bom, é isso. Daí, dentro de tudo isso, existem os conselhos, o Conselho Federal da Educação, o Conselho Estadual da Educação e o Conselho Municipal. A escola, ela tem que seguir, todos os regimentos, as leis. O que ela tem mais autonomia? O PPP, o Projeto Político Pedagógico. Então, ela tem autonomia para fazer a construção, mas isso dentro das diretrizes nacionais que eu coloquei lá, para vocês terem uma ideia, da BNCC. Porque o que aconteceu na educação? Nós levamos 45 anos para mudar as leis de diretrizes e bases. E nós, quem praticamente construiu as leis de diretrizes e bases, uma das primeiras, lá nos anos 80, por aí, nos anos 70, foi o regime militar. Foi os 20 anos, acho que foram 20 anos de regime militar. Então, houve uma união entre os estudiosos, as pessoas engajadas na educação. Então, em 1996,
nós mudamos as leis de diretriz e base. Só que o que aconteceu, né, com a mudança das leis de diretrizes e base? O que aconteceu? Nós tínhamos a lei, mas nós não tínhamos um material, um segmento. O Brasil ficou muitos anos sem ter uma diretriz como nós temos hoje. Nós levamos anos para construir essa BNCC. Talvez ela não é a melhor do mundo, tem muita gente que critica. Se vocês adentrarem lá no YouTube e colocar lá a BNCC, então tem vários estudiosos, uns falam a favor, outros criticam, outros levantam tal ponto, tal ponto. Só que hoje nós temos o quê? Nós temos um documento. Porque lá em 1996, o que aconteceu? Nós tínhamos os livros didáticos, mas nós não tínhamos uma diretriz. Quando eu adentrei na escola, um dia eu cheguei para uma diretora e falei, mas o que é para trabalhar com o primeiro ano? Ela me deu o livro didático. O que esse estudante, quando ele terminar o primeiro aninho, o que ele precisa saber? É igual vocês. Quando vocês terminarem essa disciplina, o que vocês têm que sair da minha aula sabendo? O papel do psicólogo na escola. Agora, não adianta eu ficar aqui, olha, você tem que fazer isso na escola, você tem que entender um pouco a estrutura da escola. Entender a estrutura da escola. E a escola, ela está sendo muito malhada, a educação está sendo muito malhada, mas não é por aí, nós temos muita coisa boa. Nós temos muita coisa boa, muitas coisas melhoraram. E outras que eram boas ficaram para trás, que devem ser resgatadas dentro da escola. Que deve ser resgatada dentro da escola. Então, aí o que aconteceu? Lá, foi na época do governo Fernando Henrique, aí houve uma crítica. Bom, nós temos uma lei, a Lei de Diretrizes e Base, que nos dá autonomia para construir o PPP, o Projeto Político Pedagógico. O que tem dentro desse projeto político pedagógico? Dentro desse projeto político-pedagógico, nós temos o quê? A filosofia, a missão, a visão, as metas, a questão das diretrizes, da avaliação, da inclusão, da formação dos professores, quantas salas de aula tem, toda a estrutura física, toda a estrutura dos funcionários, quantos funcionários eu tenho nessa escola, enfim. Então, eu preciso conhecer isso. Então, quando eu chegar dentro de uma escola, eu tenho que ler, a primeira coisa que eu preciso ler, o PPP, o Projeto Político Pedagógico. Segundo, o regimento interno. Tá? Então, ler tudo isso. Qualquer escola que eu vou lá prestar serviço, ou eu vou ficar lá, a primeira coisa que a gestão faz, me dá todos esses documentos para eu ler. Para entender qual é o método de avaliação que é utilizado, qual é o método de alfabetização que é utilizado, quais são os métodos de sanções, para os estudantes que não seguem as disciplinas escolares. Isso é uma outra coisa que nós vamos discutir bastante. Nós temos aqui no Paraná o Joey Garcia, quem quiser já procure os vídeos dele, deem uma olhada, que ele estuda e pesquisa sobre a questão da indisciplina. O adolescente foi lá, quebrou a torneira do banheiro por querer, pichou o banheiro, sei lá o que ele fez. Tá tudo certo. É crise de adolescente, me desculpe, eu nunca fiz isso na minha adolescência. E passei uma fase difícil. Porque o meu pai morreu quando eu tinha 8 anos. Eu levei anos para superar.
Eu acho que eu nunca superei essa perda. Eu aprendi a conviver com ela. Então, e nem por isso que eu pinchei banheiro. Então, tem coisas que nesse mundo moderno não dá. Daí se perde o quê? Você perde o controle. Não, né? Ele é problemático. Oi, Andressa, fale. Isso que você está falando é uma verdade, mas assim, é que então os professores perderam muita autonomia, os inspetores. Aconteceu numa escola da Sofia, um menino lá que estrangulava as meninas e não podiam fazer nada com o menino porque eles tinham medo, porque o pai era de uma gangue. A outra situação, o menino que batia nas meninas quando o inspetor, ele chamou a atenção do menino, o pai ligou na Secretaria de Educação e ele levou uma advertência, não, como que dá no trabalho quando alguém faz errado? Esqueci o nome. Suspensão. Suspensão? É uma que a gente assina, como que é? É a ata. Ele assinou alguma coisa lá como se ele tivesse errado, entendeu? Geralmente, em escola, eles fazem uma ata, eu já assinei isso. Eles fazem uma ata, tá? E escrevem lá o que você fez e você tem que assinar. É como se ele fosse muito errado, e ele falou, como que pode? Ele estava batendo no outro coleguinha, ele chamou a atenção do aluno, o pai estava chegando, e o pai ligou, reclamou, e eles nem foram investigar, simplesmente ele foi indisciplinado, esse inspetor, né? Daí a gente estava comentando, assim, que a gente vai criando os futuros delinquentes, né? Porque não pode fazer o que quer, não tem disciplina, nada. Então, eu já tive... bem isso, Andressa. Pode terminar, Andressa, eu te interrompi, desculpa. Não, professora, eu falo que eu vejo essa geração que a gente está hoje, que tudo bem, melhorou muito, a criança era muito judiada antigamente e tal, mas hoje em dia um excesso de que não pode corrigir, não pode, que eles fazem o que querem, né? Eu vejo um excesso de falta de respeito, de não respeitar mais o professor, sabe? E é muito de tudo o professor ter que responder pelo aluno, o professor não pode chamar atenção, o professor não pode isso. É bem complicado. Sabe, Andressa, quando o mercado de trabalho melhora, não tem professor, sabia? Então, assim, o Brasil ele tem uma grande tendência a melhorar bastante o mercado de trabalho e não tem professor. Tem muitos professores, eu fiquei sabendo, eu não tenho o percentual, tá? Que largaram de ser professor, que pediram exoneração e preferem vender cachorro-quente. Por quê? Veja bem uma coisa, né? Tem muita gente, porque a escola cívico-militar, porque não sei o quê. Mas, colegas, nós chegamos a um ponto que tem escolas, tem comunidades que é insustentável um professor trabalhar. Ele não consegue. Tá? Ele não consegue devido à indisciplina. Eu tive um problema muito sério numa escola lá no Boqueirão, com uma avó. Pensa o que o menino aprontava na escola. A avó me odiava. Ela foi até no núcleo me denunciar. Tá? Hoje, o que o piá é? Alguém acerta aí? Um delinquente. Bem isso, Vinícius. E um dia eu peguei aquela avó e falei, a senhora, quem sou eu? Eu falei, eu vou torcer para que o seu neto se torne um homem de verdade. Mas do jeito que a senhora faz, vai ser difícil.
Eu tenho uma irmã que ela tem uma empresa que ela contrata menor aprendiz. E daí ela faz um trabalho. Ela disse, eu estou cansada. É claro, né, colegas, não vamos generalizar. Tem muitos adolescentes, jovens, né, que têm uma outra formação. Que tem uma outra formação. Eu vejo os alunos da Uniandrade. Eu já trabalhei em várias instituições, já dei aula em 5, 6 faculdades, hoje eu já diminui um pouco o meu ritmo. Os alunos da Uniandrade, eu vou falar uma coisa para vocês, eu não posso reclamar. Tem um ou outro. Mas você vê que é uma meninada. Olha, eu sempre falo, todas as instituições que eu já trabalhei, todas. Melhor perfil de estudante é o da Uniandrade. E outra coisa, eu canso de conversar com colegas que hoje estão em outras universidades, né, que estão em outras universidades aí dando aula, e falam, professora Edi, como eu tenho saudade do ambiente, dos estudantes. Lógico, às vezes tem um ou outro, que são casos isolados. Mas eu atendo os estudantes da SINAC. Tem um ou outro aí, que às vezes a gente tem uns probleminhas aí. Mas você vê que é o que? Uma meninada que trabalha, a maioria que paga faculdade, que sabe, é diferente, que tem responsabilidade. E os que não têm, a gente chama para responsabilidade, conversa, o setor pedagógico, as coordenações. Então, você vê que é o quê? Tem muita meninada boa por aí. Mas, pessoal, essa questão de uma sociedade que tudo pode, onde é que nós vamos parar? Aonde que nós vamos parar? Então, tem regiões aqui em Curitiba que nenhum professor quer trabalhar. Que a prefeitura paga um percentual a mais. Paga um percentual a mais. Tá? Para o professor ir. O professor não quer ir. Ele prefere pedir exoneração. Então não dá. Você não mora num condomínio, não tem regras? Então essa... Olha, quando é que foi? Sábado passado, acho, o outro, eu fui fazer uma trilha. Quando nós chegamos lá no espaço, mas eu comecei a rir. Fiquei longe rindo. Tinha um piazinho de 6 anos, a avó e a mãe, ninguém dando conta. Ele pintando e bordando. Eu só olhei para aquela cena. Então, você não precisa ser cruel, mas você precisa dar limites. Você precisa perceber. Por isso que você ir lá numa escola, observar a criança, você fazer estágio, ou em orfanato, ou em casa de acolhimento, trabalhar com adolescente, com criança, com adulto, com idoso. Isso, para nós, é fundamental. Por quê? Porque nós vamos trabalhar com gente, casa de esquizofrenia, pessoas em situação de rua, pessoas que têm problemas com usuários, enfim. Então, isso é muito sério, tudo isso. Como que você vai deixar fazer o que quer? E criança mimada é um adulto perverso. Isso vocês podem escrever. Então, não precisa ser dura, general. Eu tenho uma sobrinha que ela não gosta de perder, ela tem 4 anos. Tá? Olha só, eu fui jogar com ela, mico. Aí, quando ela viu que eu ganhei, o que ela fez? Porque mico você conta os parzinhos, não conta, né?
Os parzinhos. Ela contou tudo separado. Eu falei, não, senhora. Aqui você está o quê? Você está educando. Porque se você não dá bola, você deixar, você está ensinando ela a quê? A ser sacana. Você está ensinando ela a ser sacana. O piá vai lá e passa a perna no outro, o outro cai, o outro debocha e fica todo mundo rindo. Não, aquela situação ali tem que ser trabalhada. Então, educar dá trabalho. Educar dá trabalho. E aí eu pergunto para vocês, como é que uma professora com 30, 35 crianças dentro de uma sala de aula, como é que ela vai trabalhar todas as situações que acontecem dentro de uma sala de aula? Sozinha, sem um suporte psicológico, sem um suporte pedagógico. Ela não vai dar conta. Então, tem professores que se arrebentam. Quando chega em outubro, eles não aguentam mais. Eles já estão se arrastando. Se arrastando. Pessoal, mais algum comentário até aqui? Não? Então, eu só vou fazer alguns comentários lá da BNCC, tá? Então, o que vocês precisam fazer na BNCC? Só ler a parte da introdução, porque depois são os componentes curriculares, o que é trabalhado em cada... Deixa eu só fechar um negócio aqui. Vocês podem depois olhar, né, lá os componentes curriculares e tudo mais, mas não tem necessidade agora. Então, eu vou fazer um breve comentário. Gente, o meu computador hoje, eu não sei se é o tempo, o que é, mas tudo devagar. O que vocês pensam sobre tudo isso que eu falei? Me digam alguma coisa. Professora, eu comecei a ter bastante lembrança do meu tempo de ensino médio, quando eu estava ali no colégio, e realmente uma coisa que era muito comum era você observar ao longo do ano o adoecimento do professor, principalmente eu não digo que é em todas, mas na minha escola em particular, tipo, as turmas eram muito terríveis. Então, pessoas difíceis de lidar, vários conflitos, brigas dentro de sala de aula. Então, como manejar tudo isso, qual que é a postura adequada a se colocar ali no meio, como sendo uma pessoa dura, que não deixa você conversar, olhar pro lado, sendo uma pessoa mais tranquila e ver a sala, tipo, fazendo aquela algazarra. Então, é difícil como educar, né? Ai, bloqueou meu computador, só um pouquinho aí, tá, gente? Ô, professora, eu tô aqui, tá? Só que eu tô bloqueando, não sei o que é... agora deu. Pode falar, meu bem, fale. Uma entrevista de um especialista em educação, ele estava falando que hoje em dia é difícil você ensinar, porque ele trabalhou numa escola do Rio de Janeiro, e daí teve um período que os professores fizeram greve porque não estavam recebendo salário. E aí ele falou que lá foram anos, assim, anos. Aí ele falou que um dos alunos dele, então ele fala que a pessoa precisa do estudo para se dar bem na vida, para ser alguém. E esse aluno passou por ele e falou assim: professor, você está fazendo greve para receber o que eu ganho num dia com o tráfico de droga. Para que eu vou estudar? E aí ele falou que ele ficou tão chocado, porque é uma realidade, sabe? Como é que ele vai ensinar valores para esses alunos se ele não estava recebendo o básico, que é o salário dele? Sabe, Andressa, tanto o Rio Grande do Sul quanto o Rio de Janeiro foram os estados que mais foram afetados, com os atrasos de salário, né? No Rio de Janeiro, eles chegaram a ficar 6 meses, né? Devido a toda a corrupção, né? O rombo que teve, né? No Rio de Janeiro. Mas não é fácil, por quê? Porque hoje nós trabalhamos.
olha só, nós trabalhamos contra a droga, contra a violência, contra a corrupção, contra a pedofilia, contra o sexo desenfreado. Ontem eu estava conversando com um rapaz, daí eu não tinha parado para pensar sobre isso. Não sei o que a gente entrou num assunto, daí ele falou, professora, a senhora é muito ingênua. Eu falei, como eu ingênua? O mundo é só sexo agora. Eu falei, como assim? Então, veja bem uma coisa, né? Essa questão da pedofilia, da violência. Então, existe uma distorção muito grande. As redes sociais, o celular. Então, é muito difícil. Daí, às vezes, aquele adolescente, aquela criança, que vem de uma educação um pouco diferente, mais dentro de um padrão, aí vai para uma escola, e daí? Tem países aí que os adolescentes vão fazer intercâmbio e voltam se drogando, porque lá a droga é liberal, e daí? Tudo pode. Eu tive uma amiga agora que pegou intercâmbio, um piá na casa dela, meu Deus, ela penou com o piá. Por causa de droga. Então, gente, é uma distorção. Eu estava ali no centro faz um tempo, sabe aquelas lojinhas ali da 15 que vende flor? Eu fui lá comprar uma flor, tinham duas senhoras conversando. Uma dizendo assim, eu já falei para o meu neto, ser ladrão nesse país é melhor. Que parado, olhando aquilo. Infelizmente, o que nós estamos vendo nas redes sociais, nos meios de comunicação, tudo isso aí que está acontecendo no Brasil, é isso, daí a pessoa começa a pensar, para que eu vou ser séria? Mas eu digo a vocês, eu tenho 55 anos, eu tenho vários defeitos, eu falo que eu sou uma pessoa inacabada, mas eu sou séria, e vale a pena ser séria. Tá? Vale a pena ser séria, sim. Mas a questão dessa distorção de valores. E daí? Bom, vamos lá. Mais alguém quer comentar? Pro, Fala, meu bem. Então, eu fazia magistério, né? E por muito tempo eu trabalhei como auxiliar nessas escolinhas, ou até mesmo por causa dos estágios, né? Sei, meu amor, fala. E assim, o que eu mais percebia sempre quando eu entrava numa sala, porque normalmente eu ia como auxiliar, então eu era um a mais na sala, é que a maioria dos casos, problemas que as professoras diziam quando a gente entrava, né? Quando a gente entra na sala, a professora já fala, olha, esse aqui tem que ficar de olho, esse aqui é mais de boa, elas já vão dando o direcionamento, né? E normalmente, esses casos eram questões que, você tinha que olhar com um olhar diferente, entendeu? Normalmente eu interagia de uma maneira diferente com eles, e eles já, mudavam totalmente a postura. Então, eu acho que, também tem isso de... O professor tá tão cansado, tem tanta gente ali, tem que digerir tanta coisa, porque às vezes ela não consegue ter um olhar mais sensível em cima do aluno que tá dando problema, entre aspas, sabe? Isso, muito bom isso que você traz, sabe, Ágata? Então, o que o professor precisa trabalhar às vezes? Com roda de conversa. Eu tive um segundo ano, há muitos anos atrás, quando eu trabalhava diretamente em sala de aula, foi ali no Bragantina. Ninguém queria aquela sala, sabe, Ágata? Daí eu acabei indo para a sala de aula, porque faltava professor, aquelas coisas de escola, né? Você chega lá de manhã para o teu cronograma e daí acontece tanta coisa na escola que você
que você tem que assumir outras coisas. E eu fazia muito roda de conversa com eles. Tinha um que todo intervalo ele sacoteava um. Aí um dia eu olhei bem para ele. Eu falei assim, por que tu bate nos teus colegas? Porque o que eu vejo às vezes, pessoal, em escola, não tem o diálogo, só tem bronca. Cala a boca, fica quieto, fecha a boca, senta. Às vezes você precisa chegar perto de uma criança e dizer assim, meu bem, por que você não pode ficar sentadinho um pouquinho agora? O que está acontecendo? Então, a roda de conversa. Esse menino, eu lembro dele até hoje. E ele escrevia, pensa um menino de 2º ano, ele escrevia lindamente. Às vezes eu fazia produção de texto com eles, eu dizia assim, quem vai escrever mais folha? Para estimular eles a escrever. Gente, ele escrevia quase um caderno. Aí o dia que eu olhei para ele, eu falei, eu não sei mais o que eu faço com você. Todo intervalo vem confusão, você chega machucado, você machucou alguém, por quê? Daí ele começou a chorar. Ele disse, professora, meu pai me bate todo dia. Então, que referência que ele tinha? Aí nós começamos a fazer um trabalho com ele, com o pai, foi chamado o conselho tutelar, foi verificado. Ele tinha uma coisa, eu lembro dele até hoje, suado, assim, sabe, meninos e meninas, suado, assim, que ele queria matar alguém, aquele piá. Ele tinha um vulcão dentro dele. E ele foi se acalmando, e eu me apeguei tanto a ele, eu e ele, que quando eu me desliguei da escola, meu Deus, nós choramos, eu e ele. Então, é por isso que é importante o professor ter um profissional de apoio dentro da sala de aula, independente se tem estudante de inclusão ou não. Por quê? Porque, às vezes, o professor não tem tempo, às vezes. Ele tem tanto papel para preencher, tanta coisa, que ele acaba perdendo isso que a Ágata falou, essa sensibilidade de olhar para o estudante. Tá? Pessoal, são 10h13, eu não vou mais ter tempo aqui de continuar. Daí, na próxima aula, eu dou uma conversada com vocês sobre a BNCC. Na realidade, é para vocês terem uma noção, como que as escolas montam e os estados, o seu currículo escolar, através da BNCC. Não é que tem que seguir exatamente o que está na BNCC. Cada escola faz as suas adaptações. Quem puder, entre no Ministério da Educação, no dia a dia da educação, na página da prefeitura, ou outros estados. O estado de São Paulo, é muito boa a página deles lá, tem muitos livros, muita coisa. Pessoal, alguém quer comentar alguma coisa sobre a aula, o que foi, como foi? Tudo tranquilo, prof. Foi muito boa. Mais alguém? Tá tudo certo? Tá. É para a gente ampliar a nossa visão em relação às crianças, à escola. Exatamente. Eles são bem... como que falam, um objeto de estudo precioso para estudar. Tem. É o que eu falo para as meninas da pedagogia. Por exemplo, Piaget estudou quem? Os próprios filhos. Melanie Klein estudou quem? Seus filhos. Erik Erikson estudou quem? Seus filhos. E, aliás, ele foi estudar os adolescentes, por quê? Porque ele entrou numa crise de adolescente. Aí, quando ele entrou na crise de adolescente, que acho que ele perdeu o pai, não lembro se foi na adolescência, agora eu não vou lembrar
de tantos detalhes, né, da vida dele. Então, ele foi igual eu. Por que eu tenho uma tendência na educação inclusiva? Porque eu tenho várias pessoas na minha família também, diretamente e indiretamente, que são deficientes. Né? Então, você acaba tendo essa tendência. Igual a Jéssica. A Jéssica tem uma mãe professora, isso influencia ela. E ela vai aprender muito com a mãe. Porque uma coisa que eu estou muito chateada nessa pandemia é a insensibilidade das escolas em relação à situação do professor. Sabe? Parece assim que pegar Covid é normal, morreu alguém é normal. Tem umas coisas aí que assustam, né, meninada? Né? Assustam a gente. Com relação igual a, não sei quem falou aqui, lá, né? Igual, acho que foi a Jéssica que eu estava dando o exemplo lá da China. Para eles é normal, né? Mas para nós não. Ok, pessoal? Então eu vou parar aqui a gravação. Muito obrigada. Ixi. Muito obrigada, é muito bom estar com vocês.